Olá, estamos retomando as nossas aulas sobre flagrante delito. No nosso primeiro encontro eu tracei um panorama com vocês das principais situações que caracterizam o flagrante de acordo com a lei, de acordo com o Código de Processo Penal, no artigo 302. Vamos só retomar aqui a nomenclatura que é usada, porque a gente aproveita para ver todos os conceitos que são dados pela doutrina nas situações diferentes de flagrante. Nós vimos na aula passada esses três primeiros aqui, que na verdade são 4 situações, né? Mas com 3 classificações. Se chama flagrante próprio, a doutrina chama flagrante próprio, quem está cometendo ou acabou de cometer a infração, artigo 302, incisos 1º e 2º do Código de Processo. A doutrina chama de flagrante impróprio aquele que foi perseguido logo após, a hipótese do inciso 3º do 302, e chama de flagrante presumido aquele que foi encontrado logo depois com objetos, armas e instrumentos que façam presumir ser o autor do delito, é a hipótese do inciso 4º do artigo 302. Isso aqui a gente detalhou na aula passada, eu estou só retomando aqui para fazer uma coisa mais abrangente em termos dos conceitos e das classificações teóricas em torno do tema do flagrante. Então, além dessas classificações que a gente já pontuou na aula passada, existem outras. Se chama, por exemplo, flagrante facultativo, a primeira parte do artigo 301 do Código de Processo, que estabelece que qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que se encontre em flagrante delito. É chamado de flagrante facultativo porque o povo não tem assim a obrigação de dar voz de prisão em flagrante. Ele pode dar voz de prisão em flagrante se quiser. É uma faculdade, não é uma obrigação, diferente do que ocorre com a autoridade policial. No mesmo artigo 301 também se extrai um conceito de flagrante compulsório, ou obrigatório, ou coercitivo, se preferirem, voltado para as autoridades policiais e seus agentes que deverão prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Então essas duas referências, do flagrante facultativo e do flagrante compulsório, obrigatório, ou coercitivo, estão no artigo 301 do Código de Processo. A doutrina também traça outras classificações, chamando de flagrante preparado ou provocado, uma situação que na verdade não é caracterizadora do flagrante, por conta de uma interpretação sumulada do Supremo Tribunal Federal, súmula 145, que eu trouxe para vocês aqui, que diz o seguinte, aspas, não há do verbo haver, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então o Supremo tem esse entendimento de que se a polícia criou uma espécie de uma armadilha, que fez com que alguém que numa situação de normalidade jamais praticaria um delito, venha ser induzida pela própria polícia a cair nessa armadilha, como eu referi, e aí vir então praticar um delito e a polícia está ali para prendê-lo em flagrante, o Supremo entende que isto caracteriza um crime impossível, na exata proporção de que se o sujeito foi provocado a praticar a conduta pela própria polícia, a polícia está ali para prendê-lo e aí não poderia fazer com que ele conseguisse consumar o delito. Eu sei que é meio polêmica essa questão, quer dizer, as leituras sumuladas normalmente elas reduzem muito a complexidade dos casos concretos, mas parte-se dessa ideia. Se houver uma situação de provocação por parte de alguém que faça com que a pessoa que não praticaria o delito numa situação de normalidade venha a praticá-lo porque foi induzida, porque foi provocada, entende-se que não é válido esse flagrante, certo? E não caracteriza o crime e, portanto, não posso prender o sujeito em flagrante delito. É preciso tomar um pouquinho de cuidado com uma situação casuística, particularmente envolvendo a questão do tráfico de drogas. Vou dar 2 exemplos para ilustrar isso aqui, parecidos, mas que se diferenciam quanto à validade do flagrante. Imagine a primeira cena. Imagine que um policial civil, a paisana, entra num bar, se aproxima de alguém que está encostado no balcão, chega para o sujeito e diz, amigo, você não tem droga para me vender? E o sujeito diz, não lido com isso. E o policial diz, como é que não lida? Me disseram que você que é o cara e tal. E o outro diz, não, mas eu não lido, você deve estar me confundindo. Como que não lida? Pô, você que é o cara, me contaram que você que tem a parada e tal, vê aí para mim. E o policial fica insistindo, a tal ponto que o sujeito que está no balcão diz, cara, sabe o quê? Pra você parar de me incomodar, espera um pouquinho que eu sei quem vende, eu vou trazer o cara e você conversa com ele. E aí quando eles voltam os dois, o policial diz, bom, estão presos os dois em flagrante delito. Veja, esse sujeito que estava encostado no balcão não estava praticando crime nenhum,
foi induzido a praticar. O agente policial provocou uma situação e quando ele volta com a droga, então prende ele em flagrante delito. Não é válido esse tipo de flagrante. Diferente situação seria, e presta atenção porque é parecida a casuística, se o policial entra no bar, a paisana, se aproxima de quem está encostado no balcão, mesma cena, conversa com ele e diz, escuta amigo, tem droga para me vender? E o sujeito que está no balcão diz, tenho, põe a mão no bolso, tira a droga e oferece. E aí o policial, bom, está preso em flagrante. Neste caso, o flagrante é válido, porque o que ocorreu aqui foi uma constatação de uma situação prévia de flagrante que era pré-existente à abordagem do policial. Porque a modalidade de trazer consigo droga, que não seja para consumo pessoal, por si só caracteriza o crime de tráfico de drogas. Ele não precisa necessariamente comercializar, vender, bastaria estar com ele a droga. Então, quando o policial pergunta se ele tem droga, ele diz tenho e tira do bolso, o que o policial fez, na verdade, foi constatar uma situação pré-existente de flagrante delito. Nesse caso, não houve uma provocação para a prática de um crime, houve apenas a constatação de uma situação de flagrante, e nesse caso, o flagrante é válido. Então, toma cuidado, porque a casuística é bem próxima uma da outra, né, com diferentes consequências, certo? Lembra sempre que para que exista a situação de flagrante preparado ou provocado, é preciso identificar uma figura que a gente pode denominar de agente provocador. Se não tiver, no caso concreto, essa figura que cria, que provoca uma situação de flagrante, onde o flagrante não é pré-existente, se não tiver isso, você não tem o flagrante provocado. Me recordo de uma situação que há um tempo atrás o Tribunal do Rio Grande do Sul, no primeiro momento, depois até outros tribunais, como também o Tribunal do Paraná, seguindo a jurisprudência do Rio Grande do Sul, acabou construindo um raciocínio todo errado em torno dessa questão, nos casos específicos de furtos em supermercados, levando em conta que o supermercado era vigiado com câmeras, né, de vigilância. O Tribunal do Rio Grande do Sul entendeu que se o sujeito é vigiado por câmeras que percebem que ele pega mercadorias da prateleira do supermercado, coloca dentro de um casaco e sai do supermercado e aí é abordado e preso em flagrante, o Tribunal do Rio Grande do Sul entendeu que isso seria um flagrante provocado. Com todo o respeito, entendeu errado. E essa tese ela depois foi derrubada no STJ e hoje se consolidou o entendimento em sentido contrário. Por que não há flagrante preparado ou provocado aqui? Porque não tem a figura do agente provocador. Cadê o agente provocador? Veja, detalhe, eu não posso prender alguém que esteja dentro do supermercado pegando mercadorias da prateleira e colocando dentro da roupa. Ali naquele local, dentro do supermercado, eu posso circular com mercadorias sem ser incomodado. Eu tenho que monitorar esse sujeito para aguardar, verificar se ele vai ou não ultrapassar a barreira natural dos caixas em direção à parte de fora do supermercado. Se ele passa a barreira dos caixas sem pagar, fica demonstrado um dolo, né, a intenção, a vontade e consciência de subtrair o objeto que havia sido escondido. Ele pode chegar no caixa e abrir o casaco e pôr toda a mercadoria num arrependimento eficaz, né? Então eu tenho que aguardar. Agora, não significa dizer que se ultrapassar a barreira dos caixas ele não caracteriza o delito e eu não posso prendê-lo em flagrante. É evidente que posso, e aí não há crime impossível, né? Não há agente provocador, não é situação de flagrante preparado ou provocado. Havia um erro de interpretação do Tribunal do Rio Grande do Sul que foi curiosamente seguido num determinado momento, hoje não mais, né? Mas num determinado momento pelo Tribunal do Paraná. Então hoje é pacífico o entendimento no STJ que é possível sim prender quem comete furtos em supermercados vigiados por câmeras de segurança, desde que ele ultrapasse a barreira dos caixas em direção ao ambiente externo, sem demonstrar a intenção de pagar. Certo? Bom, flagrante esperado é uma outra situação. Flagrante esperado ocorre quando eu tenho uma informação de que alguém vai praticar um delito. Bom, se ele vai praticar um delito, significa dizer que ele ainda não está praticando. Se não está praticando, não há flagrante ainda. O que faz então o policial com a informação de que alguém vai praticar? Ele tem que monitorar o sujeito, aguardar um momento em que de fato ele comece a praticar o delito para daí dar a voz de prisão em flagrante. Então é flagrante esperado, essa categoria chamada flagrante esperado faz com que eu aguarde um momento oportuno para dar então a voz de flagrante a partir do momento
em que o sujeito de fato esteja, pelo menos na primeira hipótese do flagrante, no flagrante próprio, está cometendo a infração penal. Flagrante forjado, na verdade, é uma situação na qual não há flagrante nenhum e a polícia planta provas para forjar uma situação de flagrante delito. Isso pode caracterizar tanto um crime de abuso de autoridade, quanto também um crime de fraude processual, dependendo das circunstâncias, até ser uma situação para um crime maior, como uma extorsão, uma corrupção. Na verdade, flagrante forjado é uma situação de não flagrante, há uma fraude processual em curso, em que se cria uma situação, uma cena de flagrante onde ela não existe. Por fim, a doutrina também refere à hipótese de flagrante retardado, também chamado de flagrante diferido, ou também chamado de flagrante prorrogado, ou também chamado de ação controlada. Então toma cuidado que são várias formas de denominar o mesmo assunto, Flagrante retardado, diferido, prorrogado ou ação controlada. Essas situações envolvem uma mitigação do dever do chamado flagrante compulsório aqui. Nós vimos que o artigo 301 diz que as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que se encontre em flagrante delito. É compulsório, é obrigatório. O policial não pode virar as costas e dizer, não é comigo. Mas tem casos em que a lei permite que ele não dê imediata voz de prisão em flagrante, que ele retarde essa situação, por isso que alguns chamam de flagrante retardado, ou que ele deixe correr, que ele prorrogue a situação de flagrante, que fica diferida no tempo, por isso flagrante diferido ou prorrogado, desde que mantenha a ação do criminoso controlada, por isso também a ação controlada. Bom, quais são as regras que permitem que eu não dê então imediata voz de prisão, monitorando o trajeto do sujeito, com o intuito de obter um melhor resultado probatório ou um melhor resultado investigativo que alcance e desbarate, por exemplo, uma organização criminosa. Eu tenho o artigo 3º, inciso 3º e artigo 8º da Lei 12.850 de 2013, que é justamente a nova Lei de Crime Organizado, que prevê esse instrumento de investigação especial. Eu tenho também o artigo 53, inciso 2 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, que também prevê que eu não dê imediata voz de prisão em flagrante. E eu tenho o artigo 4º de bola da Lei 9.613 de 98, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro, que também permite que eu não dê imediata voz de prisão em flagrante. Em todas essas situações, a polícia tem que, antes de monitorar o sujeito, diante de uma informação que ela tem que ir a um juiz e pedir uma autorização ao juiz para que ela faça a monitoração, para que não dê imediata voz de prisão em flagrante. A legislação exige esse controle do juiz em relação ao policial que fará o controle da ação criminosa. Então são técnicas especiais de investigação, dependentes de autorização judicial, devendo o policial depois prestar contas de como realizou essa operação, mas é uma situação que se caracteriza como classificação de hipóteses de flagrante, como flagrante retardado, diferido, prorrogado ou ação controlada. Certo? Bom, vamos avançar na análise do nosso tema de flagrante, tratando agora das pessoas que não podem ser presas em flagrante delito. Então tem algumas funções públicas ou tipos de delitos ou situações específicas que impedem a voz de prisão em flagrante, impedem que o sujeito seja preso em flagrante delito. A gente começa pela regra do presidente da República. O artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal diz que enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Então ele não pode ser preso em flagrante delito. É claro que vamos imaginar que o presidente da República, num surto, comece a querer matar uma pessoa e espancar a pessoa dentro do seu gabinete e tem alguém ali olhando para aquela cena. Ele não pode fazer nada porque é o presidente da República? É evidente que ele deve cessar o comportamento, deve impedir que se realize e que se consume, eventualmente, o homicídio, coisa que eu valha. Interrompe o comportamento, mas o que eu não posso fazer é prender o presidente, lavrar um flagrante e levá-lo preso. A Constituição veda. O mesmo vale para os diplomatas estrangeiros, particularmente os embaixadores,
os seus familiares e também os funcionários da embaixada que possuem imunidade, desde que o país de origem, né, seja signatário da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, é o decreto 56435 de 65, e as regras que dão essas imunidades estão previstas nos artigos 29, 31 e 37. Interessante porque se estende inclusive aos familiares e aos funcionários. Familiares desde que não sejam nacionais, né? Porque eventualmente eu poderia ter um embaixador casado com uma brasileira. Nesse caso a brasileira não teria imunidade, mas se ela é estrangeira tanto quanto o embaixador, a ela se estende a imunidade. Eventualmente o próprio país de origem também poderia retirar essa imunidade circunstancialmente, mas dependeria de um ato deliberado do país de origem. Também não posso prender em flagrante quem comete crime de porte para consumo de drogas. O artigo 48, parágrafo 2º da Lei de Drogas, veda expressamente prisão em flagrante do sujeito que comete esta conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, que é porte para consumo, né? É crime, mas não permite flagrante. Também não posso prender em flagrante delito quem comete crime de trânsito com vítima e presta socorro à vítima. O artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97, veda a prisão em flagrante em casos de crimes de trânsito com vítima em que o sujeito preste socorro à vítima. Prestar socorro à vítima aqui não é ir lá fazer uma respiração boca a boca, coisa que o valha, não exige necessariamente isso, mas exige que fique caracterizado que o sujeito se preocupou com a vítima. O Código de Trânsito Brasileiro traz toda uma doutrina, por assim dizer, uma política, né, de preservação da vítima. Então, se o sujeito chamou o SIAT, se chamou socorro, enfim, deu algum atendimento ali, é o quanto basta para evitar que ele seja preso em flagrante delito. Também não posso prender em flagrante delito quem comete infração penal de menor potencial ofensivo e se compromete a comparecer ao juizado especial criminal, regra do artigo 69, parágrafo único, da Lei 9.099 de 95. Então, infrações de menor potencial ofensivo são todas aquelas infrações cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos e todas as contravenções penais. Não é? Se o sujeito, então, está envolvido numa situação de contravenção, eu cesso o comportamento, encaminho ele à delegacia, lavro um termo circunstanciado e libero se ele assumir um compromisso de comparecer ao juizado. E se ele se recusar a assumir o compromisso? E se ele chegar na delegacia e dizer, eu não vou assumir compromisso nenhum? Bom, aí senta noutra cadeira que eu vou lavrar o flagrante para você. Então, havendo esse compromisso, né, do sujeito de comparecer ao juizado, é o quanto basta para que eu não lavre o flagrante. Também não posso prender em flagrante delito quem se apresenta espontaneamente na delegacia, ainda que seja para informar que acabou de cometer um crime. Imagine que alguém chega na delegacia e diz, olha, eu vim aqui para comunicar que eu acabei de matar uma pessoa. Podem buscar o corpo, está lá na rua tal, no apartamento tal, deve estar quente ainda o corpo. Esta apresentação espontânea na delegacia de polícia impede a lavratura do flagrante, porque primeiro não encaixa nas hipóteses do flagrante. E nós tínhamos até uma regra, que era a regra do artigo 317 do Código de Processo, que era expressa nesse sentido. O Código sofreu uma mudança legislativa em 2011, que acabou implicitamente revogando essa regra do 317, e nós não temos mais ela com toda a potência que havia antes. Mas segue a mesma ideia, né? Se o sujeito está se apresentando espontaneamente na delegacia, é porque eu não estou mais diante de uma hipótese de flagrante delito, ele não pode ser preso em flagrante. Não significa dizer que o delegado não possa pedir outro tipo de prisão, uma temporária, uma preventiva, eventualmente. Mas o flagrante em si eu não tenho mais como decretar, certo? Então essas situações aqui fazem com que o sujeito não possa ser preso em flagrante delito. Existem algumas funções que vão limitar as possibilidades do flagrante, só nos casos que se considerem crimes inafiançáveis e que determinadas funções públicas e privadas permitirão a prisão em flagrante delito. Então, deputados federais e senadores da República. O que diz a Constituição no seu artigo 53, parágrafo 2º? Eu vou ler porque é importante para a gente trabalhar uma casuística daqui a pouco. Então diz a Constituição, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional,
deputados federais e senadores da República, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Presta bem atenção na redação dessa regra. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, à Câmara ou ao Senado, né, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Então está dizendo a Constituição que deputados federais e senadores não podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Quais são os crimes que são catalogados pela legislação brasileira como crimes inafiançáveis? Constituição e Código de Processo Penal. Destaco aqui o artigo 323 do Código de Processo, que indica esses crimes. Vamos ler juntos aqui quais são os crimes tecnicamente inafiançáveis. Racismo, certo? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, crimes hediondos, né, os crimes catalogados como hediondos na lei dos crimes hediondos, crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então você tem aqui uma indicação de quais são os crimes tecnicamente inafiançáveis. Então está dizendo a Constituição que deputados federais e senadores da República só poderiam ser presos em flagrante se estiver diante destes crimes aqui. O mesmo vale para os deputados estaduais. Os deputados estaduais, artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal, dá a eles uma simetria de tratamento com os deputados federais, as mesmas garantias e imunidades. Vale também para membros da magistratura, né, juízes, desembargadores, ministros do Supremo, artigo 33, inciso 2 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Vale também para membros do Ministério Público, só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável, artigo 40, inciso 3º da Lei 8.625 de 93, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e vale também para os advogados no exercício da profissão. Artigo 7º, inciso 4º do Estatuto da OAB, também faz com que os advogados no exercício da profissão só possam ser presos em flagrante se o crime for um daqueles definidos tecnicamente como crimes inafiançáveis, certo? Bom, tivemos uma situação em 2015, um caso específico do então senador Delcídio do Amaral, no auge da Lava Jato, né, em que uma decisão do ministro Teori Zavascki deu uma banana para aquela regra que eu acabei de ler para vocês ali da Constituição e entendeu pela necessidade e pela possibilidade de decretar não apenas a prisão em flagrante do então senador Delcídio do Amaral, mas inclusive a prisão preventiva. E aí ficou um precedente aqui um tanto quanto estranho, né? Eles forçaram a mão aqui, né? Com todo o respeito ao Teori Zavascki, que está falecido já, né? Mas ele forçou a mão aqui para prender, para decretar a prisão preventiva do Delcídio do Amaral, com o argumento de que ele estava praticando um crime de organização criminosa, e organização criminosa seria um crime permanente, o que é um pouco forçado já, mas enfim, poderia até haver uma situação de flagrante, mas à época a organização criminosa não era tecnicamente um crime catalogado como crime inafiançável. A manobra que foi feita foi jogar para o artigo 324, inciso 4º do Código de Processo Penal. O 324 é o artigo seguinte a esse que eu vou voltar na tela, né? A esse que nós destacamos aqui, que é o 323 e que diz quais são os crimes inafiançáveis. O 324 ele chega num ponto de dizer assim, não será concedida a fiança se for caso de prisão preventiva. Por quê? Porque aí não é caso de fiança, é caso de prisão. Mas eu não estou dizendo que ali eu tenha um crime inafiançável. Eu estou dizendo que eu não darei fiança numa circunstância em que seja cabível a prisão preventiva. A Constituição fala que só cabe em flagrante de crime inafiançável. Os crimes inafiançáveis são estes aqui do 323. O que o Teori Zavascki fez aqui foi uma jogada hermenêutica forçada no limite, para dizer o mínimo, para encaixar na ideia de que se cabe a prisão preventiva, o crime aqui identificado seria inafiançável. Não é esse o raciocínio da Constituição, com todo o respeito. E aí ele misturou as duas coisas e disse lá no final da decisão, ante o exposto
presente situação de flagrância e os requisitos do artigo 312, que fala da prisão preventiva, decreto a prisão cautelar do senador Delcídio do Amaral, observadas as especificações apontadas ad referendo da segunda turma do Supremo. Quer dizer, fez uma lambança aqui, fez uma salada, criou um precedente perigoso, né, para os deputados, para os senadores, mas está feita aí a bagunça. E a gente tem um precedente, então, do Supremo Tribunal Federal dizendo que cabe esse raciocínio alargado da regra da Constituição para encaixar na hipótese do 324, inciso 4º, quando couber prisão preventiva, posso também prender um deputado e um senador. Não é isso que diz a Constituição, mas foi isso que fez o Supremo Tribunal Federal. Não é de hoje que o Supremo vem dando interpretações, né, e sim, tanto quanto inusitadas à Constituição Federal. Aqui foi mais uma delas, né? Então, a gente fica por aqui nessa aula. Na próxima aula seguimos ainda tratando de prisões cautelares, ainda tem mais uma coisinha para falar da prisão em flagrante, e depois a gente avança para prisão temporária e também mais para frente prisão preventiva. Por hoje é isso, até a próxima.